Sabe aquela sensação de que existe uma batalha constante acontecendo, bem aqui, dentro da cabeça? Pois é. Nesse nosso estudo prático, a gente vai mergulhar fundo na guerra espiritual que acontece na mente, um campo de batalha que muitas vezes a gente esquece que existe. Vamos entender as táticas e, mais importante, como conquistar a liberdade. Tem um ditado bem conhecido que diz: se o diabo não pode destruir, ele vai distrair. Mas e se a gente for um pouco mais fundo? E se a distração não for só algo que acontece, mas for o próprio jeito que a nossa mente funciona? E se essa for a verdadeira arma na guerra? Vamos lá, uma situação bem comum. Acordar já sentindo um cansaço que não faz sentido. Não é um cansaço do corpo, sabe? É outra coisa. O corpo tá ali, mas a mente parece que já correu uma maratona. E essa mesma sensação de distância aparece em momentos cruciais. A gente tenta orar, busca uma conexão, mas a mente não para quieta, né? Ela pula para a lista de compras, para as contas a pagar, para qualquer lugar, menos para onde deveria estar. E o resultado disso tudo? Vem aquela frustração. A gente ouve a palavra, concorda com tudo, mas parece que a transformação de verdade não acontece. Se esses cenários parecem familiares, o que o material sugere é que a causa pode não ser só estresse ou cansaço, pode ser estratégia. Pois é, esses sentimentos não são aleatórios. Eles são, na verdade, o próprio campo de batalha de uma guerra invisível que começa e se desenrola inteiramente dentro da nossa mente. E olha que insight poderoso. A estratégia do inimigo não é, de cara, um ataque frontal à vida ou ao corpo. O objetivo principal, o grande prêmio, é o domínio sobre a mente. Porque vamos combinar, a partir do momento em que se domina a mente, todo o resto fica mais fácil. A gente tende a focar muito na guerra externa, né? Nas crises financeiras, nas tentações óbvias, nos ataques que todo mundo vê. Mas a batalha mais sutil e talvez a mais importante é a que acontece aqui dentro. Ela é alimentada pela culpa, pela mania de se comparar com os outros, pelo medo do futuro e pela dúvida que insiste em aparecer. E uma das táticas mais inteligentes e até contraintuitivas que a fonte descreve é justamente essa. Não se trata de criar o caos, mas sim de oferecer um tipo bem perigoso de paz. O material chama isso de paz do inimigo. É aquela paz que, na verdade, é um entorpecimento, uma anestesia. Não existe conflito, não porque tudo está bem, mas porque a alma simplesmente parou de lutar. É um estado de conforto que leva à estagnação, e não à cura. E aqui está a chave da estratégia. É muito mais eficaz ter alguém morno e distraído do que alguém abertamente rebelde. O conforto neutraliza a urgência espiritual, aquele desejo por mais, a necessidade de mudança. A complacência se torna a arma perfeita. E essa falsa paz se alimenta de pensamentos que são até razoáveis, né? Aquela vozinha que diz: "Ah, relaxa, tá todo mundo assim." Ou "Não precisa se cobrar tanto." Ou ainda: "Isso nem é um pecado de verdade." E o clássico: "Deus entende, é só uma fase." São pensamentos que justificam a inércia. Por isso, é fundamental distinguir as duas formas de paz. A paz que o mundo oferece é uma anestesia. Ela depende da ausência de problemas. Já a paz de Cristo, essa é diferente. Muitas vezes ela começa com um confronto, com a verdade que dói antes de curar. Ela traz clareza e convicção, mesmo no meio da tempestade. E isso nos traz de volta para o ponto central: a mente. Esse território que é disputado a todo instante. A tática não é uma invasão barulhenta, é o plantio de uma semente, uma pequena sugestão. É só lembrar do Éden. Tudo começou não com um ataque, mas com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Uma simples semente de dúvida foi suficiente. E essa imagem da capa do material original, ela diz tudo. A distração, a procrastinação espiritual, a mente vagando. A gente não está só perdendo tempo. De acordo com essa perspectiva, a gente está perdendo território, cedendo espaço. Ok, depois de entender o problema e as táticas, o nosso estudo prático nos leva para a solução. Como é que a gente retoma o controle e conquista de fato a liberdade mental? O caminho prático tem 3 passos. Primeiro, identificar. É parar e analisar a origem do pensamento. Segundo, confrontar. Não é aceitar passivamente, mas desafiar a mentira com a verdade que conhecemos. E terceiro, a ação de levar cativo, que é uma decisão consciente de submeter aquele pensamento à obediência de Cristo.
É um verdadeiro ato de disciplina mental. E é muito importante entender que isso vai além de autoajuda ou pensamento positivo. A fonte fala de um conceito espiritual muito mais profundo: a renovação da mente. Trata-se de transformar a nossa forma de pensar para alinhá-la com a verdade espiritual, não só com o otimismo. No fim das contas, a promessa central que sustenta toda essa luta é esta: a liberdade não vem da nossa própria força de vontade, mas de conhecer e aplicar a verdade. A verdade, nesse contexto, é a arma definitiva que quebra as correntes mentais. E assim, a análise nos deixa com esta pergunta, não para ser respondida de qualquer jeito, mas como um ponto de partida para a batalha interna. Seja a área da culpa, do medo, da comparação ou da apatia, qual território mental precisa da verdade que liberta hoje?